Entender um pouco melhor essa medida, o que ela vai trazer de bom, se é que vai trazer, o que vai trazer de ruim, se é que vai trazer. Está com a gente aqui, para nossa satisfação, o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Eberaldo Almeida. Doutor Eberaldo, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos. Bom, o que lhe pareceu isso? De um modo geral, é lógico, quando se anuncia uma medida, seja ela qual for, que em tese vai provocar uma queda no preço do combustível, a maioria esmagadora quer, aprova. Né? Eu mesmo, que sou mais besta, também quero pagar menos pelo combustível que abastece meu carro. Mas para além disso, o senhor vê algum risco nessa medida ou não? Ou ela é bem-vinda? A questão central, que se fala muito pouco, é a perda de poder de compra do brasileiro de uma maneira geral, não só nos combustíveis, mas qualquer item que você vai no supermercado, né, que são as famosas commodities, você vai comprar macarrão, trigo, né, carne, qualquer outra commodity que é negociada, que é o preço internacional é estabelecido em dólar. Quando a gente perde, a nossa moeda desvaloriza, a gente perde poder de compra. Então perde também na gasolina. Eu costumo dar como exemplo que em 2014 o petróleo custava $99, na média do ano foi 99. Hoje está 75, ou seja, o petróleo hoje em dólar está 24% mais barato que estava há 9 anos. Mas em reais, um barril de petróleo está custando 60% a mais do que custava em 2014. Por quê? Porque o câmbio em 2014, a gente conseguia comprar um dólar com R$ 2,37. Hoje eu preciso de R$ 5 para comprar um dólar. Então isso afeta não só o preço da gasolina, mas o preço de todos os itens que são commodities do supermercado. Aí voltando à questão, se o ponto central, para mim, uma causa maior, é a perda de poder de compra do brasileiro pela desvalorização da moeda, a gente pode olhar para o lado aqui na Argentina, né? A moeda argentina perdeu a inflação de 100%, ela cai a metade o valor de compra dela a cada ano que passa. Então as coisas ficam mais caras para os argentinos. Mas para o americano, para o europeu que tem moeda forte, ele está vendo um decréscimo no preço da gasolina, no preço do petróleo e de outras commodities também. Então, para mim, o ponto central é o governo, de fato, mostrar credibilidade na sua política fiscal e monetária, né, para que, de fato, a moeda aprecie e fique tudo mais barato para o brasileiro, ou seja, o poder de compra do brasileiro que usa aquela moeda real, que em última instância o valor dela é dado pela boa ou má administração do governo, e a gente vê países onde a administração não está tão boa como a moeda cai, porque a moeda, no final das contas, é um papel, a garantia é dada pelo governo. O Brasil hoje tem uma dívida interna de 6 trilhões de reais, então ele roda essa dívida emitindo papéis, né? Em última instância, a capacidade de pagamento do governo é que dá o valor da moeda. Mas voltando à questão da Petrobras, a política de preços antes ela era muito clara, né? Porque o preço de paridade de importação, você se conecta com o mundo, né? Então, todos os movimentos mundiais de demanda, de oferta, de variações no preço da commodity, e aí eu queria dizer que se você pegar um horizonte grande, você vê, se a gente acompanhar preço de paridade de importação, é bem melhor do que locais onde eles se isolaram do mundo e o preço foi estabelecido por uma questão interna, que é muito mais subjetiva do que uma regra clara, que é uma regra de preço de paridade de importação. Então, eu cito, a gasolina durante a pandemia, em 2020, ela era vendida na refinaria a 80 centavos. Né? Por quê? Porque a demanda caiu bastante, né? Tinha um excesso de oferta, por conta dos lockdowns, e aí o preço despenca. Então você vê isso claramente funcionando, né? O mercado funcionando. O que aconteceu no Brasil é que calhou do momento eleitoral ser no ano que foi o da maior volatilidade dos últimos 40, 50 anos. Porque a gente veio de um pós-pandemia e depois com uma invasão da Ucrânia pela Rússia, que é um país importante no setor do óleo e gás, porque é o maior exportador líquido de óleo e gás, né? Se a gente for considerar exportação de petróleo, exportação de derivados e de gás, a Rússia é o maior exportador. Então, o que acontece lá afeta o mundo como um todo. E teve todo o movimento da Europa, daquela autossanção, né? Não vamos comprar combustíveis da Rússia para impor uma sanção, e aí você desarranjou toda a cadeia
de hidrocarbonetos no mundo. A logística foi toda modificada. Então, teve uma mudança muito grande, essa volatilidade foi muito grande, mas hoje a gente vê que o preço já caiu. Então, assim, voltando à sua pergunta original, só para concluir, entrou um subjetivismo aí, né? Antes você tinha algo bem objetivo, agora entrou um subjetivismo. Como é que isso vai ser usado? A gente vai ter que acompanhar durante os próximos meses, né? Doutor Beraldo, há um certo temor, né, de que essas medidas, essa interferência claramente política, né, na política de preços da Petrobras, alterando a política de preços da Petrobras, tem muita gente que acha, que confia que a atual diretoria da Petrobras está conseguido reinventar a roda. E há outras pessoas que acham que há um risco de repetir o erro grotesco de decisão de interferência, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff, que praticamente quebrou a Petrobras, né? Quase quebrou a Petrobras, transformou a empresa na mais endividada do planeta. O senhor vê risco disso acontecer ou o senhor está entre as pessoas que tem uma esperança, ao menos, de que se tenha encontrado um caminho? Porque é preciso reconhecer, não é, doutor, que a política de paridade internacional, que foi implantada pelo Pedro Parente quando presidiu a Petrobras no governo Temer, se foi capaz, né, de recuperar a empresa, foi também levou em tranquilidade ou trouxe intranquilidade para a sociedade brasileira. Eram reajustes praticamente diários. Eu me lembro que naquela célebre paralisação dos caminhoneiros, né, naquela ocasião, o Brasil, na expectativa de um crescimento de 3,5% e tal, aí veio a greve dos caminhoneiros e jogou por terra toda essa expectativa. O Brasil acabou crescendo menos de 1%, ou alguma coisa próxima de 1%. Mas naquela ocasião, até da implantação do PPI, né, que é essa coisa da paridade de preços internacionais, do preço internacional, da implantação do PPI até a greve, foi ali entre julho de um ano e fevereiro, março do outro, foram 271 aumentos, né, no preço do combustível. Isso não é razoável do ponto de vista do impacto da sociedade. Mas fazer o que o governo fez agora, o senhor acha que é promissor ou não? Ou é preciso ter uma certa cautela? Cláudio, o que houve lá atrás, e foi reconhecido pela própria administração da Petrobras, foi um erro de se fazer reajustes em períodos muito curtos, né? Por quê? Porque se você analisar um caminhoneiro que pega um frete, o Brasil é um país continental, ele vai pegar um frete e ele só vai terminar esse frete talvez daqui a 10 dias, 15 dias ou mais. Então ele vai ter que abastecer e ele não tem como fazer hedge, né? Se ele tomou frete a um preço de combustível hoje, diferente de outros países onde você consegue, depois no Brasil até se tentou com o cartão caminhoneiro, teve uma distribuidora que lançou, em que ele comprava aquele combustível e ele tinha um cartão em que ele chegava nos postos daquela distribuidora e ele escolhia se ele queria litros, que é o que ele tinha naquele cartão, ou se o preço do combustível tivesse caído, ele poderia falar, converte em dinheiro e eu vou comprar mais litros que eu comprei antes. Então, isso era um tipo de hedge que uma distribuidora pode fazer, mas o caminhoneiro não. Então, isso aí, de fato, você está coberto de razão, isso foi um grande erro da questão do período, né? Ou seja, uma frequência excessiva de ajustes. Mas o que a Petrobras vinha praticando, né, respeitando o PPI, ela esperava um período maior para ver se a tendência de fato era uma tendência do mercado, e às vezes esse período era de 60, de 70, 80 dias ou até mais, né? Houve períodos até maiores. E a questão do PPI, todo mundo pode acompanhar, você vai saber como é que está o preço de paridade de importação hoje, e como é que vai ser. Outra questão que é muito importante é que, diferente do passado, onde a capacidade de refino do Brasil atendia a demanda nacional, né, hoje não atende. Então, 30% do diesel que é consumido no Brasil vem de importação. Por que não atende? Porque ninguém quis investir em refino no Brasil. Porque com essas intervenções históricas em preços de combustíveis, isso, honra seja feita, não é de agora, há muitos anos que isso acontece no Brasil, e acontecia. Um investidor que vai colocar um dinheiro ali para longo prazo, se ele achar que o governo vai interferir na precificação dele, ele corre até o risco do mercado. Conforme eu falei, em 2020, gasolina na refinaria era vendida a 80 centavos no auge da pandemia. Ele corre esse risco.
Mas o risco do governo impor um preço para ele e ele amargar prejuízo, então ele não investe, porque são negócios intensivos e capital de longo prazo. Então, qualquer um pode investir em refinaria no Brasil, desde a quebra do monopólio em 98, mas não se investe porque não tem sido um bom negócio por conta desse histórico ruim de intervenção em preço, né? Então, o PPI, ele é claro, e o PPI não precisava ser feito daquela frequência que foi feito lá atrás, tanto que não estava sendo praticado dessa maneira. O que o presidente da Petrobras, Jean Paul, colocou, ficou uma coisa muito subjetiva. Não, a gente vai analisar o preço internacional, mas havia questões locais, mas questões locais também eram vistas, porque cada ponto de entrada de combustível tem um custo diferente de logística, custo de internalização, isso tudo se soma ao preço do produto lá fora. Por isso que a paridade de preço em importação, você pega o preço lá fora, soma transporte, logística e internalização, que é como o concorrente, que se for comprar o produto lá fora, ele tem que somar isso tudo para colocar o preço, para precificar aqui dentro. E tem a paridade de preço e exportação, é o que a Petrobras pratica para o petróleo, já que o Brasil é autossuficiente em petróleo, ele exporta petróleo, e é o segundo item da balança comercial brasileira, passado por mais de 50 bi, ano retrasado foram 20 bi, de 30 bi de exportação, né, de petróleo nacional. Então, o petróleo é colocado no país que está importando e a Petrobras paga todo o transporte e tal, tem que descontar do preço, né, que é o preço de paridade de exportação. O que está se falando é praticar PPE num produto que a gente importa. O que pode acontecer é como um importador que complementa esses 30% do diesel que é consumido no Brasil, vai importar lá fora mais caro, colocar aqui para vender mais barato. Ele não vai fazer isso. Então, você pode ter os pequenos importadores, as pequenas distribuidoras, já não entram nesse mercado, porque o risco é muito grande deles travarem uma compra, e essas compras são feitas com antecedência de 2 a 3 meses, então trava preço agora, para receber lá na frente. E qual o preço que a Petrobras vai estar praticando lá na frente? Se ela praticar o preço abaixo de mercado, toda essa carga, esse navio que chegou aqui, representa um prejuízo enorme. A gente está falando um navio de petróleo, é R$1,5 bilhão de reais, R$1,2 bilhão. De combustíveis é mais caro ainda, né? Então, assim, é um risco muito grande. Então, o mercado acaba se restringindo às grandes distribuidoras, que têm maior capacidade para importar, muitas vezes consorciadas, e aí vai ter que fazer o mix do preço lá fora, se o preço aqui dentro for menor, vai ter que fazer o mix do preço lá fora com o preço aqui dentro. Agora, o grande problema, Cláudio, o que o Brasil precisa é incentivar mais investimentos, é aumentar a competição, né, para que o consumidor receba esse benefício, né? Principalmente num país de dimensões continentais, a questão logística ela é muito importante no preço. E muitas empresas deixam de investir em logística, porque para você investir, você tem que acreditar que vai ter uma regra clara e que vai ser respeitada durante um longo prazo, já que são investimentos de longuíssimo prazo. Estamos conversando aqui no Jornal Gente com o Dr. Everaldo Almeida, que é ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Pelo que eu estou entendendo, não dá para cravar ainda se vai ser só positivo, se vai ser mais negativo, vai depender, se eu estou entendendo bem, de um ajuste fino, de uma sensibilidade ao longo desse processo. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, é uma pergunta bem simplória até mesmo, né, básica. Se fala do interesse social que representa o combustível, né? É um item, o diesel, por exemplo, né? O diesel, a gente sabe que aumentar o preço do diesel, você aumenta a cesta básica, no limite é isso, você aumenta o preço da comida que chega ou que não chega na mesa do brasileiro. Não é natural, eu entendo que são vários agentes, muita gente vai perder dinheiro, e é assim que acontece, né? Para alguns ganharem, alguns têm que perderem, né? A soma tem que dar zero sempre. Mas não é natural que o país que produz petróleo, que é autossuficiente, ele utilize essa produção dele, que a produção é em real, né? O trabalhador que trabalha na Petrobras ganha em real. Não é natural que ele use esse poder que ele tem de ser produtor de petróleo para fazer com que o preço interno caia ou não? Tem um pensador americano que ele falava que para todo problema complexo há uma solução simples e elegante e completamente errada, né? Então, assim, é algo complexo, né? O Brasil, como exportador de petróleo, né, ele
como exportador de soja e outras coisas, ele até deveria ficar satisfeito quando o preço internacional sobe e não desce, né? A questão de combustíveis fósseis hoje, a gente está falando de transição energética, mudança climática, você tem países como a Noruega, que é exportador de petróleo, a gasolina mais cara do mundo é na Noruega. Por quê? Porque não é a questão só do custo do combustível, mas o governo lá entende que combustível fóssil tem que ser taxado, né, de uma certa maneira, porque é poluente, e o custo da gasolina lá seria o equivalente a mais de R$ 12, por exemplo, aqui do Brasil, né? E é um país exportador de petróleo. Então, essa questão passa por política pública. O que você falou, vamos subsidiar o diesel, é uma decisão de política pública. Você pode subsidiar o diesel. Vai ter que tirar dinheiro de outra coisa para subsidiar o diesel, né? E isso na economia, o efeito vai ser positivo ou negativo? Aí é uma questão extremamente complexa, né, que não vai dar para a gente discutir aqui em pouco tempo. Doutor, que qualquer subsídio cria distorção. Não seria mais eficiente, por exemplo, não mexer nisso e usar o dinheiro? Porque, afinal de contas, esses caras reclamam muito dos dividendos que são pagos aos acionistas, né? Só que mais da metade dos dividendos vão para os cofres do governo federal. Não seria o caso de usar esse dinheiro para adotar políticas públicas, por exemplo, de subsídio ao diesel? Você está pegando um caminho que é muito interessante. Então, a questão é a seguinte: se o Brasil se coloca, principalmente nessa situação que a gente vive no mundo hoje, né? É uma situação onde segurança energética, segurança alimentar são centrais para qualquer país no mundo, né? A gente tem visto essa discussão toda. E o Brasil é um local ímpar, né, para investimentos em energia, para exportação. Então, não só em petróleo, mas qualquer outro tipo de energia, inclusive as renováveis. Então, se o Brasil trabalha com atração de investimentos, aumento da produção, a arrecadação governamental vai aumentar assustadoramente, já é bastante grande, né? E aí você vai ter dinheiro para fazer políticas públicas, né? Mas não é fazendo o contrário e afugentando investimentos que você vai aumentar a arrecadação estatal. E aumenta não só pela questão dos dividendos, como você falou, Cláudio Humberto, mas por toda a taxação que tem. Um campo onde você tem partilha de produção, por exemplo, no pré-sal, o governo chega a ficar com 71% da receita do campo. É muito dinheiro, né? Isso vai direto, né? Esses royalties, você tem município no Rio de Janeiro que recebe 6 bilhões de reais por ano só da participação especial. Um município, né? Então, assim, esse dinheiro, ele é distribuído. Agora, o que se faz com o dinheiro? É importante ter fiscalização, já a aplicação correta desse dinheiro. E a outra questão é que o Brasil ele tem que trabalhar no caminho de atrair mais investimento, e aí tem um efeito colateral importante, que eu falei no início, que é a apreciação da moeda. Quanto mais investimento entra no Brasil, né, mais tem que se comprar real, então o real passa a ser um produto procurado, e todo produto que é procurado se valoriza. E aí, quem ganha um salário mínimo e compra X, se o câmbio melhorar, ele vai comprar 2X. Né? Então, a grande questão é uma questão que passa por política econômica, credibilidade, atração de investimentos, e aí sim, porque a gasolina está mais cara para a gente em reais, mas para quem usa moeda forte, ela está mais barata. Né? Essa que é a questão. Então, assim, a questão do câmbio ela é central. A gente ficar discutindo o preço da gasolina baixou 10 centavos, subiu 10 centavos, e o câmbio lá indo para 6, para 7, fica insustentável. Não tem como manter um preço barato se o meu poder de compra está caindo. É só olhar para a Argentina, olhar para a Bolívia, para países onde a economia não está indo bem, tudo fica super caro. Né? Por quê? Porque o poder de compra cai. Então, o caminho é exatamente esse. O Brasil tem uma situação ímpar, ainda é um país que se apresenta como um local seguro para investir. Quer dizer, se você comparar países produtores de petróleo, que eu cito, dos 20 maiores exportadores, 16 são ditaduras. Né? Dos Agora, 20 maiores... Doutor Eberaldo Almeida, um especialista em petróleo e gás, mercados, enfim, é das cabeças brilhantes aí do setor no Brasil. Agora, eu estou puxando o saco aqui porque, né, não, além de ser merecido, eu quero aqui, só para me desculpar pela maldade que eu terei de fazer, sabe, doutor Eberaldo? Que é o seguinte... Que não é do seu feitio, né?
Não, Não é do seu feitio. Porque é o seguinte, quando esse negócio, essa política, essa alteração da política de preços da Petrobras foi anunciada, eles publicaram um fato relevante. Tem essa coisa muito positiva, viu, Agostinho, no mercado financeiro. Entre outras coisas muito positivas, tem essa história do fato relevante. Então, se você quer saber exatamente o que é que está acontecendo, fato relevante. As empresas são obrigadas que estão listadas na Bolsa a publicar essas explicações, tornar públicas essas explicações através de fato relevante. Aí eu fui ler o tal do fato relevante da Petrobras. E, doutor, olha, sabe que eu sempre me orgulhei muito de saber ler, né? De saber interpretar textos, enfim, e a gente vive disso, né? Vive de escrever com clareza, né? Para ser entendido pelos nossos leitores e tal, nós que somos jornalistas. Mas aí está lá no fato relevante da Petrobras, eu queria que o senhor nos ajudasse a compreender isso, que eu não consigo, né? Não consegui até agora. Que é o seguinte, o fato relevante explica que essa nova estratégia comercial, que é como eles definem essa mudança, usa duas referências de mercado. O custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação. Sei lá o que quer dizer isso, essa é a primeira dúvida. Custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação. O cliente, que cliente é esse, que valor é esse? Enfim, e a outra referência que a Petrobras está utilizando nessa nova estratégia comercial é valor marginal da Petrobras. E aí eles, inclusive, tentam explicar. Diz o seguinte, o custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento. Veja, é um texto sofrível, mas vou começar de novo. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Ou seja, eles têm uma imensa dificuldade de explicar os próprios conceitos, né? Ou isso é feito de propósito para não ser entendido mesmo, ou talvez a ignorância de quem produziu o texto talvez reflita a qualidade de quem tomou a decisão. E eu queria que o senhor explicasse isso. Bom, no que se refere a valor marginal da Petrobras, segundo esse fato relevante, diz que ele é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Também é confuso, mas de qualquer maneira eu queria que o senhor, por favor, nos explique que duas referências são essas que eu não consigo imaginar quais são. Conforme eu tinha dito, tem um subjetivismo aí, né? Você abre um leque bastante grande para falar sobre precificação. Não que isso não fosse usado, né? Quando você coloca um produto em determinado local, os consumidores ali são as distribuidoras de combustível, né? Então a Petrobras, ela refina o produto e ela coloca ali para as distribuidoras. A alternativa da distribuidora é a importação, né? Então, a distribuidora ela pode importar o combustível, né? Ou ela pode comprar aqui localmente. Então, ela tem essas alternativas. Muitas vezes, elas até se consorciam para comprar um navio de combustível que vem normalmente do Golfo do México, que é o grande abastecedor aqui, a Bacia do Atlântico, é bem abastecida por refinarias ali no Golfo do México, no sul dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. Quando ela fala que ela vai levar em consideração também as questões internas, e ela fala também na questão de cumprindo a questão dos investimentos, atraindo investimentos, cumprindo contratos, etc. Tem vários termos que foram usados ali, isso dá uma certa abertura para escolher a prática de preço. Então, assim, ficou subjetivo. Cabe qualquer coisa. Cabe um pouco qualquer coisa. Você pode justificar, praticou um preço ali um pouco abaixo do mercado. Não, mas nesse caso aqui, pratiquei abaixo por conta disso. Sempre vai ter justificativo, porque as questões são complexas, conforme eu falei. Agora, eu também entendo, conforme você colocou, que tinha uma questão, um nó político, né? Porque durante a campanha do atual presidente, ele colocou que iria abrasileirar os preços. Só tem que, assim, isso não é fácil de fazer, porque você pode dar um tiro no pé e piorar a situação. Se você gera um desabastecimento, os preços explodem ao invés de baixarem, né? Quer dizer, se a Petrobras pratica um preço por longo prazo abaixo do mercado, como foi feito lá atrás, no segundo governo Dilma,
você não só quebra a empresa e tira dela a capacidade de investimento, isso gera problemas seríssimos, como você desarruma o mercado. E aí, quando se fala de alternativa, de combustível alternativo, por exemplo, porque a gasolina aqui, ela compete com o etanol, né, com álcool. E se a gente voltar ao passado, quando se manteve um preço artificial de gasolina baixo, você praticamente quebrou a indústria do etanol no Brasil. Deu um prejuízo enorme por conta disso, né? Até hoje tem ações na justiça. Então, as coisas, os vasos são intercomunicantes. E o melhor a fazer é seguir, na minha visão, é seguir uma racionalidade de mercado e atuar especificamente, né, o governo atuar especificamente, onde ele acha que de fato precisa. Quer dizer, se ele acha que ele tem que subsidiar um diesel no transporte coletivo público, ele atue ali. Ou ele atue até gerando investimentos para que você renove uma frota, para que você coloque uma frota com biometano, por exemplo, nas grandes cidades, ou elétrico, ou o que seja, né? Tentar pensar a questão do transporte coletivo público, que é algo que afeta o cidadão que vai trabalhar e é representativo no custo de vida das famílias mais pobres. Então, eu acho que isso aí é legítimo, é política de governo. Agora, tentar levar política de governo para dentro de empresa nunca vai dar certo, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Então, assim, o que eu espero e que a gente vai ter que ficar atento é ver os próximos movimentos. O dia que o petróleo subir, como é que a Petrobras vai se comportar? Então, aí a gente vai ver o que de fato significa, na prática, esse arrazoado aí que você leu, Cláudio. É isso. Estava vendo aqui, o Cláudio Humberto citou a questão dos dividendos, né, Cláudio? E aí eu fui consultar aqui, porque eu não lembro, eu sabia que era um número grandão, mas eu não lembrava aqui. Ano passado, o lucro foi recorde da Petrobras, 188 bilhões e 300 milhões no ano passado de lucro da Record. A Record também deve ter tido um lucro, mas foi... A Petrobras teve um recorde e distribuiu, viu, Cláudio, dividendos de 215 bilhões e 700 milhões. 215 bilhões e 700 milhões, desses 55 bi e 800 mil foram para o governo. 55. Esse valor de 215 bilhões aqui de dividendos consta aqui que esse valor é 3 vezes maior do que o valor gasto com o Bolsa Família. O doutor Eberaldo falou que para situações complexas não dá para encontrar soluções simples. Estou de acordo. Mas assim, na nossa cabeça simplória, doutor Eberaldo, é difícil encaixar tantos números aqui. Como é que uma empresa pode dar tanto lucro, que é legal, ninguém quer ver a Petrobras quebrada, né? Longe disso, né, Cláudio? Mas assim, é um lucro desse tamanho e penalizando, talvez essa equação tenha que ser resolvida de outra forma, mas que é difícil para a nossa cabeça simplória perceber que custa tão caro encher o tanque do carro quando a Petrobras tem um lucro desse tamanho, é difícil, viu? Agostinho, a grande questão, se você pegar um horizonte de 10, 20 anos, você vai pegar que na média o lucro foi bem mais baixo, houve anos de prejuízo, né? O que houve na Petrobras é uma situação muito peculiar. Depois que ela atingiu o fundo do poço, e aí, conforme o Cláudio Humberto lembrou bem, o Pedro Parente assumiu no governo Temer e começou a praticar PPI, ela vem pagando dívida e ela teve que fazer uma gestão melhor de portfólio, sair de projetos de rentabilidade menor e focar em projetos de rentabilidade maior. E, felizmente, ela tinha na carteira um pré-sal, que tem uma produtividade muito grande, onde você consegue ter um poço de petróleo produzindo 50 mil barris por dia, 60 mil. Isso na história do mundo, em lâmina d'água, isso não existe, né? Então, ela conseguiu. E aí, ela conseguiu baixar seu custo de produção e veio essa questão da volatilidade. Então, isso tudo concentrou num período curto que gerou esse lucro grande. Vai ser sempre assim? Não, né? Em 2020 já tomou prejuízo, né? E outras petroleiras também. Agora, por conta dessa alta volatilidade causada por guerra, pós-pandemia, retomada de demanda pós-pandemia, as empresas de petróleo tiveram um lucro extraordinário. O que acontece em alguns países? Você tem o windfall profits quando você lucra.
muito além do normal, por conta de uma externalidade, e foi o caso da Petrobras, da Exxon, da Shell, de todas elas, que houve uma externalidade que foi a guerra, né? Você não pode considerar que todo ano vai ter guerra de um país de petróleo, que produz petróleo, e que o preço vai disparar, né? Então, aí os governos taxam esse lucro excessivo e usam esse dinheiro para cumprir a função social, entendeu? Então, isso acontece na Inglaterra, isso acontece em outros lugares. É algo que pode ser discutido no Brasil, eu acho que deve ser discutido. Por quê? Porque não foi um lucro derivado somente da boa gestão da empresa, né? Ele foi derivado por conta de uma externalidade, né, que foi uma guerra e uma pandemia, que gerou esse aumento absurdo e pontual de preço, tanto que já está voltando a patamares anteriores. Então, assim, é bom lembrar, essa né, questão professor? É importante. É bom lembrar a lógica dos dividendos, né? Os dividendos são uma pequena parcela em lucro, né? Que varia de acordo com a empresa, de acordo com o tamanho do lucro, etc. e tal, de investimentos que foram feitos, né? O dividendo é exatamente o que busca, além da valorização do ativo, da ação, os investidores buscam também dividendos, né? Receber esses dividendos, enfim, periodicamente. Tem empresas, bancos, Itaú, Bradesco, por exemplo, pagam dividendos mensais. Pagam uma miséria, mas pagam dividendos mensais. Há outras empresas que pagam trimestralmente. A Petrobras paga 8 vezes por ano. Na verdade, essa política de dividendos premia o investidor. Não é dinheiro, não é nenhum aproveitador que está levando o dinheiro da Petrobras, muito pelo contrário. O governo brasileiro tem a maioria das ações preferenciais, com direito a voto. São as ações que, por exemplo, permite ao governo indicar o controle os integrantes da diretoria e o controle lá do Conselho de Administração. Permite ao governo mandar na empresa e, portanto, recebe os dividendos correspondentes a esse controle acionário, a essa quantidade de ações preferenciais que controla. Então, essa faz parte mesmo do jogo. É claro que a gente fica olhando assim, puxa vida, teve gente que encheu as burras de dinheiro com essa distribuição de dividendos, mas entre estes beneficiados estão milhares de trabalhadores brasileiros que atenderam ao chamamento do então presidente Lula e investiram o seu FGTS na compra de ações da Petrobras. Milhares, né? O mercado financeiro hoje, uma pesquisa recente, um levantamento recente divulgado pela B3, a Bolsa de Valores, mostrou que no Brasil hoje, um terço, 30 e poucos por cento dos investidores investem R$35 por mês. R$35. 2/3 até R$100. Então, assim, estamos falando de gente trabalhadora, gente simples, pequenos, microempresários, que pegam ali um dinheirinho e investem na Bolsa, inclusive em ações da Petrobras. Portanto, é preciso a gente ter muito cuidado para não criminalizar uma situação que, afinal de contas, decorre de um esforço de investimento e os dividendos constituem exatamente um prêmio a esse investimento. Doutor Eberaldo Almeida, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Bom final de semana para o senhor e até a próxima. Prazer foi meu, sempre à disposição. Grande abraço, bom final de semana a todos. Abração. Agora são 9h39, vamos